Audiolivro O Livro dos Mártires, por John Foxe. Ágato, homem piedoso, Cassice, Felipa e Eutíquia foram martirizados nessa mesma época. Os detalhes, porém, não nos foram transmitidos. Marcelino, bispo de Roma, que sucedeu a Caio naquela cidade, opôs-se intensamente às honras divinas dadas a Diocleciano. Por isso sofreu martírio mediante uma variedade de torturas. No ano 304 d.C., até expirar, consolou sua alma com a perspectiva dos gloriosos galardões que receberia pelos sofrimentos experimentados no corpo. Victório, Capofório, Severo e Severiano eram irmãos, e os quatro ocupavam cargos de grande confiança e honra na cidade de Roma. Após eles se manifestarem contra o culto aos ídolos, foram presos e açoitados com instrumentos, cujas extremidades terminavam em bolas de chumbo. O castigo foi aplicado com tal excesso de crueldade que os piedosos irmãos pereceram. Timóteo, diácono de Mauritânia, e sua mulher Maura mal haviam completado 3 semanas de união matrimonial quando se viram separados pela perseguição. Timóteo, preso por ser cristão, foi levado perante Ariano, governador de Tebas, que, sabedor de que ele estava de posse da Sagrada Escritura, exigiu que a entregasse para ser queimada. Ao que Timóteo respondeu: se eu tivesse filhos, preferiria antes entregá-los ao sacrifício que me separar da palavra de Deus. O governador, grandemente irado com esta contestação, ordenou que lhe arrancasse os olhos com o ferro em brasa, dizendo: pelo menos os livros não terão mais utilidade para você, pois não será capaz de lê-los. Meu Deus! A paciência de Timóteo diante dessa ação foi tão grande que o governador exasperou-se ainda mais. A fim de quebrantar sua fortaleza, ordenou que o pendurassem pelos pés com um peso ao pescoço e uma mordaça na boca. Ao contemplá-lo nesse estado, Mara pediu-lhe ternamente que se retratasse por causa dela. Porém, ele, ao retirarem a mordaça da boca, em lugar de atender aos pedidos da esposa, censurou-a intensamente por seu desviado amor e declarou sua resolução de morrer pela fé. A consequência disso fez com que a Maura decidisse imitar sua coragem e fidelidade e segui-lo para a glória. O governador, após tentar em vão fazê-la mudar de ideia, ordenou que fosse torturada, o que se cumpriu com grande severidade. Depois disso, Timóteo e Maura foram crucificados lado a lado em 304 d.C. A Sabino, bispo de Assiri, foi cortada a mão por ordem do governador de Toscana, por recusar sacrificar a Júpiter e empurrar o ídolo diante dele. Ao encontrar-se no cárcere, levou à conversão o governador e sua família, que também sofreram martírio pela fé. Pouco depois da execução deles, o mesmo Sabino foi flagelado até morrer em dezembro de 304 d.C. Cansado da farsa do Estado e dos negócios públicos, o imperador Diocleciano abdicou da coroa e foi substituído por Constâncio e Galério. O primeiro era um príncipe sumamente gentil e humano. O segundo, igualmente, destacado por sua crueldade e tirania. Estes dividiram o império em 2 reinos iguais. Galério governou o Oriente e Constâncio o Ocidente. Os povos sob seus domínios sentiram seus efeitos das disposições desses imperadores. Os do Ocidente eram governados da maneira mais gentil. Os do Oriente experimentavam todas as misérias da opressão e das torturas. Dentre os muitos martirizados por ordem de Galério, enumeremos os mais ilustres. Anfiano, eminente cavalheiro em Lúcia e aluno de Eusébio. Julita, mulher de fina linhagem, porém mais célebre por suas virtudes que por seu sangue nobre. Enquanto estava no tronco, esta dama da Capadócia presenciou a morte do seu filho. Para completar sua execução, derramaram óleo fervente sobre seus pés e descarnaram-lhe o tórax com ganchos. Misericórdia, meu Deus. Seu martírio culminou com sua decapitação em 16 de abril de 305 d.C. Hermolaus, venerável ancião,
cristão piedoso e companheiro de Pantaleão, sofreu martírio pela fé no mesmo dia, e da mesma maneira que seu amigo. Eustrácio, secretário do governador de Armina, foi deixado em um forno aceso por exortar alguns prisioneiros cristãos a perseverarem na fé. Nicander e Marciano, 2 destacados oficiais militares romanos, foram encarcerados por sua fé. Como fossem ambos homens de grande valia em sua profissão, todos os meios imagináveis foram empregados para persuadi-los a renunciar ao cristianismo. Contudo, os métodos mostraram-se ineficazes e ambos foram decapitados. No reino de Nápoles, ocorreram vários martírios. Januárias, bispo de Beneventum, Sósio, diácono de Misene, Próculo, que também era diácono, Eutico e Acútio, homens do povo, Festo, diácono, e Desidério, leitor. Todos eles, por serem cristãos, foram condenados pelo governador de Campânia a ser devorados pelas feras. Entretanto, como as bestas selvagens não se animassem a tocá-los, foram decapitados. Quirino, bispo de Cícia, levado diante do governador, Matênio recebeu a ordem de sacrificá-lo às divindades pagãs, em conformidade com as ordens de vários imperadores romanos. O governador, ao perceber que ele se recusava, enviou ao cárcere, carregado de correntes, certo de que a dureza de uma masmorra, alguns tormentos ocasionais e o peso das cadeias acabariam por quebrantar-lhe a resolução. Contudo, Quirino conservava-se firme em seus princípios. Por isso foi enviado a Amâncio, o principal governador de Panônia, atual Hungria, que o carregou de cadeias e o arrastou pelas principais cidades do Danúbio, a fim de expô-lo ao escárnio do povo. Ao chegar finalmente a Samaria e perceber que Quirino não renunciava à fé, ordenou que o jogassem ao rio, com uma pedra atada ao pescoço. Executada a sentença, Quirino flutuou durante certo tempo, exortou o povo com palavras piedosas e concluiu suas admoestações com esta oração: não é algo novo para ti, Todo-Poderoso Jesus, deter os cursos dos rios, ou fazer com que alguém caminhe sobre a água, como fizeste com teu servo Pedro. O povo tem visto a prova do teu poder em mim. Concede-me agora que eu dê a minha vida por tua causa, Deus meu. Ao pronunciar essas palavras, afundou de imediato e morreu em 4 de junho de 308 depois de Cristo. Seu corpo foi depois resgatado e sepultado por alguns piedosos cristãos. Pânfilo, natural da Fenícia e de linhagem refinada, era um homem de tão grande erudição que foi chamado de o segundo Orígenes. Foi recebido como obreiro na igreja em Cesareia, onde estabeleceu uma biblioteca pública e dedicou seu tempo à prática da virtude cristã. Copiou a maior parte das obras de Orígenes, de seu próprio punho e letra. E, ajudado por Eusébio, fez uma cópia correta do Antigo Testamento que havia sofrido muito pela ignorância ou negligências dos antigos copistas. No ano 307 d.C., foi preso, sofreu tortura e morreu martirizado. Marcelo, bispo de Roma, ao ser exilado por sua fé, morreu por causa dos sofrimentos experimentados no exílio, em 16 de janeiro de 310 d.C. Pedro, 16 bispo de Alexandria, foi martirizado em 25 de novembro de 311 d.C., por ordem de Máximo César, que reinava no leste. Inês, uma donzela de apenas 13 anos, foi decapitada por ser cristã. Igual sorte teve Serena, a esposa imperatriz de Diocleciano. Valentim, ex-sacerdote pagão, recebeu o mesmo martírio em Roma, e Erasmo, bispo, foi martirizado em Campânia. Pouco depois, a perseguição diminuiu nas zonas centrais do império, assim como no ocidente. A providência começou finalmente a manifestar vingança contra os perseguidores. Maximiano tentou corromper sua filha Fausta para que matasse o marido Constantino. Ela revelou o fato ao esposo e este obrigou Maximiano a escolher a própria morte. Ele decidiu pela ignomínia de ser pendurado, depois de haver governado por quase 20 anos. Constantino era o bom e virtuoso filho de um pai igualmente cheio de virtudes.
e nasceu na Inglaterra. Sua mãe era Helena, filha do rei Coilo. Ele era um príncipe generoso e gentil, desejoso de cultivar a educação e as belas artes. E Amilde sempre lia, escrevia ou estudava. Teve grande êxito e prosperou em tudo o que empreendeu. E foi um grande favorecedor da fé cristã. Fé que foi abraçada por ele com a mais devota reverência. Assim, Constantino, suficientemente dotado por forças humanas, empreendeu o caminho à Itália durante o último ano da perseguição. Em 313 d.C., Magêncio, ao saber da chegada dele, agiu confiando mais em sua arte diabólica que na boa vontade de seus súditos. Não ousou mostrar-se fora da cidade, nem enfrentar-se com ele em campo aberto. Com guarnições ocultas, emboscou-se à espera em vários lugares estreitos onde Constantino passaria. Este deparou-se assim com diversas emboscadas, mas venceu-as e escapou de todas elas. Contudo, Constantino ainda não havia estabelecido a paz. Ao aproximar-se de Roma, experimentava grande ansiedade e temor, devido aos encantamentos e feitiçarias de Magêncio, com as quais vencera Severo, a quem Galério enviara contra ele. Ao enfrentar essas dúvidas e perplexidades, sua mente dava voltas e pensava na ajuda que poderia ter contra a feitiçaria. Ao aproximar-se da cidade, Constantino, que continuamente levantava os olhos ao céu, viu nas bandas do sul, quando o sol se punha, um grande resplendor no firmamento, que parecia uma cruz, com essa inscrição: In hoc vince, isto é, vence por meio disto. Eusébio Pânfilo dá testemunho de que ouviu o próprio Constantino repetir várias vezes, sob juramento, que era coisa verdadeira e certa o que vira com os próprios olhos no céu, e que também fora visto por seus soldados. Atônito diante da visão, discutiu com os seus homens o significado daquilo. Então, naquela mesma noite, Cristo lhe apareceu em sonhos, com o sinal da mesma cruz que dantes já vira, e convidou-o a tomá-la como signo e a levá-la em suas guerras. Assim obteria sempre a vitória. Quão feliz e gloriosa foi a vitória de Constantino, o Grande. Jubilosos pela conquista, os cidadãos que o haviam mandado buscar conduziram-no em triunfo pela cidade de Roma, onde foi recebido com grandes honras e celebraram por 7 dias seguidos a sua vitória. Além disso, fizeram levantar no mercado a sua estátua, a qual sustentava na mão direita a cruz, com a seguinte inscrição: com esse sinal de saudação, o verdadeiro símbolo de fortaleza, tenho resgatado e libertado vossa cidade do jugo do tirano. Terminaremos nosso relato da 10ª e última perseguição geral com a morte de Jorge, um dos principais mártires da Inglaterra. Filho de pais cristãos, nasceu na Capadócia e, porque sempre dava prova de sua coragem, foi promovido a oficial do exército de Diocleciano. Durante a perseguição, ele abandonou sua incumbência, dirigiu-se com galhardia ao Senado, manifestou abertamente sua condição de cristão e aproveitou para protestar contra o paganismo e apontar o absurdo de se realizar culto aos ídolos. Tanta ousadia provocou a ira do Senado. Logo veio a ordem de tortura para Jorge, o qual, a mando do imperador, foi arrastado pelas ruas e decapitado no dia seguinte. A legenda do dragão associada a este martírio é usualmente ilustrada com a representação do jovem mártir que, montado num cavalo branco, traspassa o monstro com uma lança. Esse dragão ardente simboliza o diabo, vencido pela firme fé de Jorge em Cristo, que permaneceu imutável, apesar do tormento e da morte. Capítulo 3. Perseguições contra os cristãos na Pérsia. Após o evangelho se espalhar por toda a Pérsia, os sacerdotes pagãos, adoradores do sol, muitos se alarmaram, receosos de perder a influência que até então mantinham sobre as mentes e as posses das pessoas. Por isso julgaram conveniente queixar-se ao imperador Sapore de que os cristãos eram inimigos do Estado e mantinham uma correspondência traiçoeira com os romanos, os grandes adversários da Pérsia. Esse imperador, naturalmente adverso ao cristianismo, creu facilmente em tudo o que diziam sobre os cristãos e ordenou que fossem eles perseguidos em todo o território persa. Mediante tal edito, muitas pessoas ilustres na igreja e no Estado foram martirizadas pela ignorância
e ferocidade dos pagãos. Constantino o Grande, informado das perseguições na Pérsia, escreveu uma longa carta a Sapores, a fim de narrar o castigo que se abatera sobre os perseguidores e o grande êxito alcançado pelos que haviam parado de perseguir os cristãos. Ao referir-se às suas vitórias sobre imperadores rivais de sua época, contou: somente pela minha fé em Cristo Jesus é que os subjuguei. Por isso Deus foi meu ajudador, deu-me a vitória na batalha e fez-me triunfar sobre meus inimigos. Da mesma maneira que tem ampliado os limites do Império Romano, de modo que se estende desde o Oceano Ocidental até quase os confins do Oriente. E nesses domínios não tem oferecido sacrifícios às antigas divindades, nem usado encantamentos ou adivinhações. Só tem oferecido orações ao Deus Onipotente e seguido a cruz de Cristo. Muito me regozijaria se o trono da Pérsia achasse também glória e abraçasse os cristãos, de modo que tu comigo e eles contigo pudéssemos gozar a verdadeira felicidade. Como resultado deste apelo, a perseguição parou por uns tempos, porém renovou-se em anos posteriores, quando outro rei ascendeu ao trono da Pérsia. Perseguição sobre os hereges arianos. O autor da heresia ariana foi Ário, natural da Líbia e bispo de Alexandria, que em 318 d.C. começou a tornar públicos os seus erros. Foi condenado por um conselho de bispos líbios e egípcios, e a sentença foi confirmada pelo Concílio de Niceia, em 325 d.C. Depois da morte de Constantino o Grande, os arianos acharam meios de aproveitar o favor de seu filho e sucessor no Oriente, também chamado Constantino. E assim, levantou-se uma perseguição contra os bispos e os cristãos fiéis. O célebre Atanásio e outros bispos foram exilados e suas administrações eclesiásticas cheias de arianos. No Egito e Líbia, 30 bispos sofreram martírio e muitos outros cristãos foram cruelmente atormentados. Em 386 d.C., Jorge, bispo ariano de Alexandria, investido de autoridade pelo imperador, começou uma perseguição naquela cidade e suas adjacências e empregou com dureza diversas práticas infernais. Foi ajudado em seu diabólico ardil por Catofônio, governador do Egito, Sebastião, general das forças egípcias, Faustino, tesoureiro, e Areclio, um oficial romano. As perseguições aumentaram de tal forma que o clero foi expulso de Alexandria. Decretaram o fechamento das igrejas e as crueldades manifestadas pelos hereges arianos foram tão grandes como aquelas praticadas pelos idólatras pagãos. Se alguém acusado de ser cristão fugia, toda a sua família era morta e seus bens confiscados. Perseguição sob Julião, o apóstata. Esse imperador era filho de Júlio Constâncio e sobrinho de Constantino, o Grande. Estudou as bases da gramática sob a inspeção de Mardônio, um eunuco pagão de Constantinopla. Seu pai enviou, algum tempo depois, a Nicomédia, para que fosse instruído na religião cristã pelo bispo Eusébio, seu parente. Seus princípios, porém, achavam-se totalmente corrompidos pelos perniciosos ensinamentos de Eusébio, o retórico, e de Máximo, o mago. Ao morrer Constantino no ano 361 d.C., Julião o sucedeu. E tão pronto chegou à dignidade imperial, renunciou ao cristianismo e abraçou o paganismo, que durante alguns anos entrara em descrédito. Mesmo ao restaurar o culto idólatra, não emitiu qualquer edito público contra o cristianismo. Chamou de volta todos os pagãos exilados, permitiu o livre exercício da religião a todas as seitas, mas privou a todos os cristãos de cargos na corte, na magistratura e no exército. Era casto, temperado, vigilante, laborioso e piedoso, mas proibiu todos os cristãos de manter escolas ou seminários públicos e privou toda a liderança cristã dos privilégios que lhe houvera concedido Constantino o Grande. O bispo Basílio fez-se famoso, no princípio, por sua oposição ao arianismo.
o que atraiu sobre ele a vingança do bispo Ariano de Constantinopla. Da mesma maneira, opôs-se ao paganismo. Em vão, os agentes do imperador tentaram impedi-lo mediante promessas e ameaças. No entanto, ele se manteve firme na fé e foi deixado no cárcere para que padecesse outros sofrimentos. Quando o imperador chegou acidentalmente a Ancira, Julião decidiu interrogá-lo pessoalmente. E quando o homem de Deus compareceu diante de sua face, fez todo o possível para dissuadi-lo de perseverar na fé. Basílio, todavia, não apenas se manteve firme, mas com espírito profético, predisse a morte do imperador e afirmou que este seria atormentado na outra vida. Encolerizado, Julião ordenou que o corpo do seguidor de Cristo fosse descarnado cada dia, em 7 diferentes partes, meu Deus, até que sua pele e carne ficassem totalmente destroçadas. Essa inumana sentença foi executada com rigor e o mártir expirou em 28 de junho de 362 d.C. Donato, bispo de Arezzo, Hilarino, um eremita, e Gordiano, um magistrado romano, sofreram na mesma época. Artêmio, comandante das forças romanas no Egito, foi privado de seu mandato por ser cristão. Logo teve os bens confiscados e foi decapitado. No final do ano 363 d.C., a perseguição persistia de maneira terrível. Contudo, devido à falta de detalhes, mencionaremos apenas que na Palestina muitos foram queimados vivos, outros arrastados pelos pés através das ruas, despidos até expirar. Alguns foram fervidos até morrer. Muitos foram apedrejados e outro tanto sofreu espancamento na cabeça, com garrotes até perder os miolhos. Meu Deus! Em Alexandria, foram inumeráveis os mártires que morreram pela espada, pelo fogo, pela crucificação e pela decapitação. Em Aretusa, vários foram estuprados e tiveram o ventre cheio de milho antes de serem entregues aos porcos, os quais, ao devorar os grãos, também comiam-lhes as entranhas. Em Trácia, Hermiliano foi queimado na fogueira e Domício assassinado em uma cova, onde se escondera. Julião, o imperador apóstata, morreu de um ferimento em sua expedição contra a Pérsia, em 363 d.C. E enquanto expirava, lançou as mais horrendas blasfêmias. Foi sucedido por Joviano, que restaurou a paz na igreja. Está queimando nos infernos. Depois da morte de Joviano, Valentiniano assumiu o império e associou-se a Valente, um ariano e perseguidor implacável que dominava o Oriente. A perseguição dos cristãos pelos godos e vândalos. Nos tempos de Constantino o Grande, muitos godos e citas abraçaram o cristianismo, e a luz do evangelho espalhou-se de maneira considerável em Escita, embora os reis daquele país e a maioria do povo continuassem pagãos. Fritégem, rei dos visigodos, era aliado dos romanos, porém, Atanarico, rei dos ostrogodos, estava em guerra contra eles. No reino de Fritégem, os cristãos viviam sem ser molestados. Atanarico, porém, ao ser vencido pelos romanos, dirigiu sua vingança contra seus súditos cristãos e começou suas demandas pagãs no ano de 370 d.C. Os godos eram arianos e autodenominavam-se cristãos. Por isso destruíram todas as estátuas e templos dos deuses pagãos, mas nenhum dano causaram às igrejas cristãs conservadoras. Alarico tinha todas as qualidades de um grande general. À desenfreada temeridade dos bárbaros godos, ele acrescentava a coragem e a destreza do soldado romano. Conduziu suas forças à Itália, atravessou os Alpes e, mesmo rechaçado durante um tempo, voltou depois com força irresistível. O último triunfo romano. Depois dessa afortunada vitória sobre os godos, celebrou-se o triunfo, como se dizia em Roma. Durante centenas de anos, esta grande honra fora concedida aos generais vitoriosos, ao voltarem de uma campanha triunfante. Em tais ocasiões, a cidade presenciava manchas de tropas que arrastavam atrás de si prisioneiros de guerra, entre os quais, às vezes,
achavam-se reis cativos e generais vencidos. Este seria o último triunfo, porque celebrava a última vitória romana. Apesar de ter sido ganha por Estilicho, o general foi Honório quem levou o triunfo, ao entrar em Roma no carro da vitória e conduzi-lo até o Capitólio, entre o clamor da população. Depois, como era de costume em tais ocasiões, houve combates sangrentos no Coliseu, onde gladiadores armados com espadas e lanças lutavam tão furiosamente como se estivessem no campo de batalha. A primeira parte do sangrento espetáculo havia terminado. Os corpos dos mortos foram arrastados com ganchos e a areia avermelhada coberta com uma nova camada limpa. Então, abriram-se os portões a fim de dar entrada a um grupo de homens altos, de boa aparência, na flor da juventude e da força. Alguns levavam espadas, outros tridentes e redes. Deram uma volta ao redor da arena e, ao deter-se diante do imperador, levantaram suas armas e, com os braços estendidos para o alto, a uma só voz, lançaram a saudação. Ave César, morituri te saluta. Ave César, os que vão morrer te saúdam. Recomeçaram os combates. Os gladiadores com as redes e os tridentes tentavam prender os que traziam espadas. E quando isso acontecia, matavam-nos implacáveis com o tridente. Quando um gladiador feria seu adversário e tinha caído a seus pés, olhava os anelantes rostos dos espectadores e gritava: Hoc habet, ele aqui. E esperava o capricho dos espectadores para matar ou deixar com vida. Se os espectadores estendessem a mão com o polegar para cima, o vencido era tirado dali, a fim de se recuperar, se possível fosse, de suas feridas. Porém, se assinalassem fatalmente com o polegar voltado para baixo, o vencido seria morto. E se esse não se dispusesse a apresentar o pescoço para o golpe de misericórdia, gritavam com escárnio das galerias: Recip ferrum, recebo ferro. Pessoas privilegiadas que se achavam na audiência desciam até a arena para contemplar melhor a agonizante respiração de alguma vítima valente, antes que seu corpo fosse arrastado para a porta dos mortos. Essas pessoas só podiam estar possuídas pelo demônio, por Satanás. O espetáculo prosseguia. Muitos foram mortos, e a plebe, excitada ao máximo pela coragem desesperadora dos que lutavam, gritava vivas. De repente, porém, houve uma interrupção. Uma figura rudemente vestida surgiu por um instante entre a audiência, para logo saltar atrevidamente na arena. Viu-se que era um homem de aspecto rude, porém impressionante, com a cabeça descoberta e o rosto queimado de sol. Sem o mais leve titubear, dirigiu-se aos gladiadores envolvidos numa luta de vida ou morte e, ao colocar as mãos sobre um deles, repreendeu duramente por derramar o sangue inocente. Logo, ao voltar-se aos muitos rostos que o fitavam, falou-lhes em voz solene e grave, que ressoou através do recinto: Não correspondeis à misericórdia de Deus, que retira de vós as espadas de vossos inimigos, assassinando-se uns aos outros. Clamores enfurecidos logo abafaram-lhe a voz. Aqui não é lugar de pregação. Os antigos costumes de Roma devem ser observados. Adiante, gladiadores, deixando o estranho de lado, os gladiadores atacaram-se outra vez. O homem, contudo, permaneceu ali, para apartá-los e esforçar-se em vão, para se fazer ouvir. Então o clamor transformou-se em gritos de sedição. Sedição, acabem com ele. Os gladiadores, enfurecidos pela inferência daquele estranho, traspassaram-no e o mataram imediatamente. Eu creio que era todo mundo possuído por Satanás. Também caíram lá em cima, da parte do furioso público, pedras e vários objetos que se achavam à mão. E assim morreu aquele estranho na arena. Seu hábito mostrava ser ele um dos eremitas que se entregavam a uma vida santa de oração e abnegação, e que eram referenciados inclusive pelos inflexíveis romanos, tal amantes dos combates. Os poucos que o conheciam contaram como viera dos desertos da Ásia, em peregrinação para visitar a igreja e aguardar o Natal em Roma. Sabiam que era um homem santo e que seu nome era Telêmaco, nada mais. Seu espírito comovera-se diante do espetáculo dos muitos que se congregavam para ver homens matarem-se entre si, e em sua simplicidade tratara de convencê-los da crueldade e insanidade daquele ato.
Morreu, mas não em vão. Sua obra se cumpriu no momento em que foi abatido, porque o choque de tal morte moveu o coração das pessoas. Enxergaram o aspecto repugnante do vício favorito a que se haviam entregado. E desde o dia em que Telêmaco caiu morto no Coliseu, jamais se voltou a celebrar ali combates de gladiadores. Meu Deus do céu, que sofrimento desses cristãos. Que mente diabólica desse povo. Agora, irmão, deixa a pergunta para você. Esses requintes de crueldade dessas pessoas, a ponto de chegar a descascar uma pessoa, porque até você chegar nos nossos tendões, nós temos várias peles. A ponto da pessoa chegar e pensar e fazer isso com um ser humano. Quem você acha, irmão, que estava por trás dessa mente? É como a palavra de Deus diz, irmão. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. É contra as hostes espirituais da maldade, ou seja, Satanás e seus demônios. Veja bem, todo esse sofrimento era por amor à palavra de Deus e ao testemunho de Jesus. E hoje, irmão, a gente tem a nossa Bíblia na palma da nossa mão, no celular, e a gente não lê. Porque, irmão, eu com 1 ano e meio de convertida, eu vou falar para vocês, irmão, é só a palavra que liberta, irmão. Por isso que a palavra de Deus diz: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento, irmão. Duas coisas que Satanás não quer, irmão, que você faça, que esse povo, os antigos cristãos, faziam: oração. Oração e ler a Bíblia. Esses grandes homens de Deus, irmão, eles não passavam um dia sem ler a Bíblia. Uma coisa, irmão, eu aprendi e estou aplicando na minha vida, com a graça do nosso Senhor Jesus. Você, irmão, a gente pode ficar 40 dias sem comer, porque tem gente que faz jejum de 40 dias. Mas você não pode ficar 3 dias sem beber água. No terceiro dia a tua visão começa a embaçar, você começa a cair, você começa a ter visão dupla, você começa a perder os sentidos. Assim é, irmão, com a palavra de Deus. Nós não podemos, irmão, passar sem ler a palavra de Deus 3 dias, irmão. É a palavra de Deus quem liberta, quem cura, quem salva. Na Bíblia mesmo diz que a palavra de Deus, ela é um remédio, irmão. Ela é saúde para os nossos ossos. E então, irmão, ela é o que há de mais poderoso no mundo, irmão. Nós não podemos ficar sem a leitura da Bíblia, irmão. E outra coisa, esses grandes homens, o George Muller, é George Muller o nome dele, um grande homem de Deus, um grande homem de oração, depois você pesquisa a vida dele, ele leu a Bíblia 150 vezes. Uma das vezes ele lia a Bíblia ajoelhado. Hoje, irmão, eu li a minha Bíblia ajoelhado. Eu tirei essas férias para me dedicar à palavra, eu li a carta de Tiago, eu li Judas, eu li 1 João e 2 João, eu li Amós e eu estou em Apocalipse. Não estou lendo correndo, não é para ler correndo a Bíblia. Primeiro você ora a Deus, para o Espírito Santo te iluminar. Você vai ler, você não vai entender tudo, é assim mesmo a Bíblia. Se vier aquele sono, é Satanás que está ali do teu lado. Irmão, Satanás, ele não quer que você leia a palavra de Deus, irmão. Irmão, eu estou aqui eu não estou falando de religião, irmão, nem de igreja. Igreja não salva ninguém, igreja somos nós. Eu estou falando, irmão, da leitura da Bíblia, independente de religião. Eu estou falando independente de religião. Se você quer sobreviver, irmão, nesse mundo, se você quer ter uma vida frutífera, uma vida na luz, uma vida iluminada, você lê a Bíblia, irmão. Você vai ver Jesus, mesmo que você seja um incrédulo, que não crê em nada, vamos dizer assim. Comece a ler a Bíblia, irmão, que você vai ver não só sua mente ser transformada, mas sua vida totalmente transformada, irmão. Porque ela vai te libertar, ela vai te curar, ela vai te... Quando eu me converti, eu estava cheia de demônios, né? Eu tirei 1 mês de férias para ler a Bíblia e estava cheia de enfermidades. E as enfermidades não eram enfermidades espirituais, tanto que eu estou aqui, estou 100%. Ou não eram enfermidades físicas, eram enfermidades espirituais. E conforme eu fui lendo a Bíblia, os sintomas foram desaparecendo, irmão. Os demônios, irmão, eles não conseguem resistir à palavra de Deus, irmão. Você precisa ler a Bíblia, irmão, todos os dias. E veja bem, aqueles grandes homens de antigamente, os chamados puritanos, tem um que é muito famoso, John Wesley, que
Dizem que se você cortasse o pulso deles, as veias deles, o que saíam seriam versículos da Bíblia, irmão. Assim nós também devemos ser, irmão. Quanto mais nós lermos a palavra, mais nossa mente e nosso coração vai ser transformado. Nós não podemos chegar à estatura de Deus, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Jesus Cristo, e dizer Cristo vive em mim, aleluia, se nós não lermos a Bíblia, irmão. Se nós não sentarmos aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, como Maria fazia, nós não vamos conseguir aprender, irmão. Nós só vamos conseguir aprender com Jesus se nós sentarmos aos pés da sua palavra. Pois bem, irmão, você acha de quem esse sangue de todos esses inocentes será cobrado? Eles estão clamando lá. Vou deixar o versículo bíblico aqui para você ler. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. O testemunho do que Jesus fez na vida delas. O testemunho de quem era nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. O testemunho da cruz. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Veja bem, isso está em Apocalipse 6, 9 e 10. Você precisa pegar a sua Bíblia, irmão, e ver se realmente o que eu estou falando é o que está na Bíblia. É isso que a gente faz, irmão. Maldito o homem que confia no outro homem. Quando uma pessoa falar um versículo da Bíblia para você, irmão, você precisa pegar a Bíblia, irmão, e ver o que está ali. Veja o que diz aqui. Eles estão lá clamando a vingança do sangue derramado, desse sangue inocente, dos que habitam sobre a terra. Quem são esses, irmãos, que habitam sobre a terra? Todos, todos. Começando pela igreja de Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz que o julgamento vai começar na casa do Senhor. O julgamento vai começar na casa de Deus, ou seja, na igreja do Senhor, pelos crentes. Cada um de nós também vamos responder pelo sangue desses inocentes. Como? Se nós não pregarmos a palavra como ela deve ser, se nós não tivermos amor à palavra de Deus e testemunho pelo que nosso Senhor Jesus Cristo fez na cruz, e se nós também vermos essas sinagogas de Satanás, como diz na Bíblia aí, enganando as ovelhas e não fazermos nada, irmão. A igreja ela precisa se levantar, porque Jesus é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo de Cristo, ele é o cabeça. E esse corpo de Jesus Cristo precisa se levantar para defendê-lo, irmão. Porque isso aí está manchando o evangelho, está manchando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto cabeça da igreja. Essas falsas igrejas, essa grande prostituta que tem aí, eu vou deixar o versículo aqui para você ver, ó. E depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão, que dizia, aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Veja bem, isso está em Apocalipse, capítulo 19, 1 a 2. Não confie no que eu estou falando, pegue a sua Bíblia e confirme isso. Quem é, irmão? Quem é crente sabe o que é a grande prostituta. Para quem não é, eu vou explicar. A grande prostituta são todas essas igrejas que dizem ser igrejas falsas e não são, que vão corromper a terra. Quando Jesus voltar nas bodas do Cordeiro, essa grande prostituta ela vai estar assim espalhada na terra. E você que não é crente, você vê isso e você diz assim, eu não quero ser crente, porque eu só vejo coisa ruim, eu só vejo engano, eu só vejo o pastor tirando dinheiro, eu só vejo o pastor enriquecendo, eu só vejo coisa ruim dos crentes. Tem loja de magazine que não quer mais nem vender a crédito para os crentes, porque muitos crentes não pagam. Essa é a grande prostituta. São as igrejas falsas, são que está aí se prostituindo e prostituindo as pessoas, porque você vai estar dentro de uma igreja dessa, você vai estar debaixo de uma cobertura de um líder que ele está no pecado. Quando o líder está no pecado,
os demônios ali que estão na vida dele também se propagam na vida dos fiéis. Irmão, você precisa entender que quando você está debaixo de uma igreja, uma verdadeira igreja, onde o cabeça é o nosso Senhor Jesus Cristo, e o líder, que é o pastor, não é uma pastora, é um homem, pastor, é um homem de Deus, verdadeiro homem de Deus, você está debaixo de uma cobertura espiritual. Não que você não vai ter provas. Sim, o crente tem provas, tem tribulações. Mas Satanás, ele não pode, irmão, tocar na sua vida somente com a permissão de Deus. Se você estiver dentro de uma igreja que existe um verdadeiro homem de Deus ali. Porque no mundo espiritual existe, Deus, ele é, no mundo espiritual, Deus e Jesus Cristo é a autoridade maior. Depois vem os pais sobre a nossa vida. Por isso que no Antigo Testamento, aqueles homens de Deus abençoavam os seus filhos. Depois vem as autoridades constituídas por Deus, são os presidentes, os prefeitos, os policiais. Essas pessoas, elas são autoridades. Quando a gente se subordina contra essas autoridades e comete pecado, a gente está cometendo pecado contra Deus, contra a palavra de Deus. Pois bem, um pastor, ele é uma autoridade espiritual na vida de uma pessoa. Por isso que lá em Paulo, você pode pegar o versículo e procurar, quando o irmão estava fornicando com a mulher do pai, que era madrasta, na igreja acho que era de Corinto, pesquisa lá que você vai descobrir. Paulo, mesmo a uma distância, ele estava longe daquela igreja, ele disse que em espírito e em oração, aquela igreja iria entregar... Não, Paulo mesmo entregou aquele homem, a carne daquele homem, para Satanás, para que a alma daquele homem fosse salva. Eu vou deixar o versículo aqui, é melhor. O versículo diz assim: entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa total? Isso está em 1 Coríntios 5,13. Veja bem, quando Paulo falou isso, era porque ele queria que a igreja entregasse ele a Satanás. O que significa isso? A igreja iria excomungar esse homem que estava dormindo com a própria madrasta. Ela não ia excomungar de imediato. Primeiro você chama para conversar, ver se a pessoa quer se arrepender do perdão, porque o perdão Deus sempre concede. Quando a gente verdadeiramente, a gente se arrepende. E se ele não quiser se arrepender e largar do pecado, aí sim, a igreja expulsa ele, excomunga ele. E se excomungar é o que fala na igreja católica, né? Na igreja evangélica, o pastor, o líder, um homem de Deus, depois de conversar, depois de ademoestar essa pessoa, se ela verdadeiramente não se arrepender, o pastor pede para ele sair da igreja e ele tem que sair. Então, quando ele sai da igreja, ele pede a cobertura espiritual daquele homem ali de Deus que tinha sobre a vida dele, que é uma autoridade, entendeu? E aí Satanás, ele tem o poder de fazer o que quiser com a sua vida. E veja bem o que Paulo diz aqui: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Por quê? Quando um pastor está em pecado na igreja, é um espírito maligno que está agindo ali na vida dele, irmão. Você precisa saber que o mundo espiritual existe. Não é ele, é um espírito maligno que está agindo ali. Quando um pastor está em adultério, aquele espírito maligno que está na vida do pastor, ele se espalha na vida dos membros. Quando você vai ver, os membros também estão caindo no pecado do adultério. Mulher, homem. Quando o pastor está em pecado de fornicação, aquele espírito maligno também vai se espalhando na igreja. Os membros vão caindo. Quando o pastor está roubando, mentindo, blasfemando, pregando falsas doutrinas, falsas heresias, você está debaixo da maldição que Deus vai mandar sobre a vida daquele homem. Ela vai recair na tua vida, porque ele é uma autoridade espiritual na tua vida, irmão. Você precisa, irmão, em nome do Senhor Jesus, ter esse conhecimento, irmão. Porque é muito sério, irmão. Você está debaixo de uma autoridade espiritual onde o homem está no pecado. E o pecado, irmão, do teu irmão também na igreja, não é o pecado somente dele, também é teu.
O pecado, irmão, você precisa entender, é como uma lepra. Ele contamina. Porque, irmão, quando o teu irmão estiver no pecado da fornicação, da bebedeira, e ele está ali, vocês fazem parte de um mesmo corpo. Jesus é o cabeça. Nós somos os membros desse corpo. Se uma unha está doendo, a outra unha também vai acabar doendo, vai acabar adoecendo. Por que, irmão, isso? Por que, irmão? Quem está agindo ali no meio dessa igreja são os demônios. É Satanás e seus demônios. Você precisa entender, irmão, que dentro da igreja, nem todo mundo ali é salvo, liberto. Tem muita gente dentro da própria igreja de Jesus Cristo cheia de demônios. Na fornicação, no adultério. Isso aí você vai ser contaminado, irmão. Eu digo uma coisa, irmão, se é para você estar dentro de uma sinagoga de Satanás, debaixo de uma cobertura espiritual que está no pecado, junto com outros irmãos que você não conhece, não sabe como é que é a vida deles aí fora, tua vida vai ficar pior do que quando tu entrou, irmão. É isso. A palavra de Deus diz que onde um ou dois estiverem reunidos, ali ele estará presente. É melhor você sair dessa sinagoga de Satanás, irmão. Você pegar a tua Bíblia, você convidar algumas pessoas e vocês começarem a ler a Bíblia, falar em nome do Senhor Jesus, orar junto, jejuar junto, em unidade e louvar o Senhor. É muito melhor, irmão, do que você estar sendo contaminado pela lepra nessas sinagogas de Satanás. Porque, inclusive, irmão, você vai, se você estiver nas sinagogas de Satanás, nessas prostitutas, quando Jesus voltar, você vai também responder pelo sangue desses inocentes. Então, irmão, eu estou deixando esse ensino aqui para você porque eu aprendi com grandes homens. Eu aprendi com grandes homens e trouxe isso para a minha vida, irmão. Eu não estou, irmão, em nenhuma igreja. Eu estou numa igreja que a gente se reúne online, a gente ora, a gente estuda a palavra. Muitas vezes as pessoas, os demônios saem, muitas vezes há manifestação demoníacas. Tem uma irmã que ela foi metida com cristais, todo esse engano aí. E ela, sem brincadeira, já deve ter saído acho que uns 50 demônios dela. Toda vez que a gente se reúne e começa a proclamar a palavra de Deus, os demônios começam a sair dela, né? E como é que os demônios saem, irmão? Não é nem um bicho de 7 cabeças, irmão. Até uma criança expulsa um demônio. Em nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Não, eles não têm como ficar, irmão. Eles saem, elas começam a tossir. Tosse, 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 tosse. Você também sai por soluços. É assim, demônios, irmão, eles são espíritos malignos, invisíveis. Os demônios, eles são como um homem que você não vê e o vento que você sente quando sopra. Os demônios, eles são assim. É como a palavra de Deus diz, a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue. Não é contra as pessoas. Quando a pessoa fizer um mal para você, não é ela. É um demônio que está agindo na vida dela para ela fazer o mal para você. Então, irmão, fica o ensino. Sabendo, irmão, que é melhor você estar no teu quarto trancado e orando a Deus do que fazer parte de uma sinagoga de Satanás ou de uma prostituta dessa aí, porque essas pessoas elas vão ter que pagar pelo sangue desses inocentes todos, por todas essas atrocidades. Porque o que essas pessoas fizeram foi por amor à palavra de Deus e pelo testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmão, que nós possamos ter pelo menos um grão desse amor que essas pessoas tiveram pela palavra de Deus, que hoje a gente tem na palma da nossa mão e a gente não lê. Eu depois desse ensino, eu não vou ficar mais um dia sem ler a Bíblia, um dia sequer, irmão. Nem que seja um capítulo, irmão. Nem que seja um capítulo para você meditar na palavra de Deus. E tenha em mente o seguinte, irmão, Satanás não quer que você leia a Bíblia, irmão. Não quer que você ore, irmão. Vamos, irmão, vingar o sangue desses inocentes, fazendo o quê? Lendo a Bíblia e orando. E nos vingando desse maligno Satanás, porque os dias dele estão contados. Jesus está às portas. E os dias de Satanás estão contados, ele sabe disso. Ele está deitando e rolando dentro dessas sinagogas de Satanás.
E Deus está deixando. Deus tem o controle de tudo. Deus está deixando. Você que não é crente, que você vê isso, essas são as profecias da Bíblia se cumprindo, irmão. Você que não é crente, que está no mundo, não quer ser crente por isso. Crente não é isso, irmão. Crente não é o que você está vendo aí, irmão. Essas são as profecias da própria Bíblia se cumprindo. Você precisa entender isso. Porque os dias estão próximos. Jesus está às portas, irmão. Você precisa entender isso. Se você lesse a Bíblia, você ia ver que tudo o que está acontecendo dentro dessas sinagogas de Satanás é com a permissão de Deus. São as profecias da Bíblia se cumprindo para que Jesus esteja às portas. E Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, porque Ele está às portas, irmão. É tempo de buscar a palavra de Deus, irmão. É tempo de se arrepender, irmão. É tempo de largar as coisas desse mundo, irmão, porque esse mundo jaz do maligno, como diz a Bíblia, e não tem o que dar para ninguém. É só morte, destruição, porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Então, irmão, arrepende-se, irmão, enquanto é tempo.